Alguns vendem soluções, outros constroem estratégias guiadas por propósito. Especialista em consórcios e planejamento patrimonial, ela mostra, neste episódio, como fé, cultura e inteligência financeira caminham juntas na construção de resultados sólidos. Porque crescer não é sobre números, é sobre princípios. A convidada de hoje é Lilian Poli. Mimimi não é pra mim. Eu vou e eu tenho que fazer, eu vou, eu faço. Já cheguei em mesas, já cheguei em empresas. Ah, mas aquela menina, mas ela é mulher. Sou. E tá tudo certo. E diga-se de passagem, muito melhor que os homens. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você vai estar escutando e vendo esse podcast. Hoje a gente está começando um novo projeto aqui dentro das empresas, aonde a gente vai trazer algo chamado Entre Linhas. Um projeto que vai trazer como que é o peso do crescimento para todo e qualquer empresário no Brasil de hoje, no Brasil de ontem e talvez no Brasil de amanhã. Aqui a gente vai tratar sobre temas pessoais, política, religião e também ensinamentos de crescimento. E hoje a nossa primeira convidada é a Lilian Poli, uma empresária, se eu não me engano, de Orlândia, mas que hoje reside em Guaíra e já atua no ramo de consórcios e alavancagem patrimonial há mais de 17 anos, e ela vai me corrigir, tá, Lilian? Movimentou mais de 100 milhões em créditos de consórcio. Então, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no nosso 00, nosso episódio 00. E se apresenta um pouquinho para o pessoal, fala um pouco da sua história, de onde você veio, o que você faz hoje e como que você faz. Bom, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra e também é uma responsabilidade muito grande Sim. iniciar o 00, né? É, A gente sabe que posterior a isso, com certeza vão vir grandes profissionais, grandes nomes para poder agregar, então a gente precisa já começar com uma boa estrutura, porque sim, para mim tudo é sobre estrutura, sim. certo? Eu sou Lilian Poli, esposa, casada, né? Sou mãe de um neném, para mim é neném, Levezeira. de 3 anos. Sou corretora de seguros, né? Já estou no mercado financeiro há mais de 17 anos. Iniciei depois, conforme fui crescendo, fui estruturando minha operação e então entrei para a parte de alavancagem patrimonial, financeira, conseguindo trazer aí uma ideia de crescimento não só para a empresa, mas também para os meus clientes, né? Sou natural, sim, você falou certo, sou natural de Ainda bem. Orlândia. Senão eu ia reclamar com o editor. Sou orlandina por natureza. Me mudei pra cá em Guaíra, eu acho que já vai fazer uns 15 anos que eu tô Nossa, tem muito aqui. tempo. Não parece, passa muito rápido. E, por incrível que pareça, por mais que eu tenha trabalhado em Orlândia na parte securitária, eu iniciei a minha jornada de empreendedorismo, foi aqui em Guaíra mesmo. Então, eu posso falar que a cidade que me recebeu foi Guaíra. Os meus primeiros clientes foram de Orlândia, sim. O meu primeiro cliente eu tenho até hoje na carteira, Nossa, graças a Deus. Não só o cliente, como a família, mas começou se expandindo aqui nessa cidade. Então, eu sou muito grata por Guaíra, por todos os meus clientes, né? E tô aí pro que daí vier, né? Lilian, pegando como gancho isso, uma curiosidade. Por que o ramo de seguros? Há 17 anos atrás, quando você começou, por que seguro? Eu acredito que a gente se desenvolve bem naquilo que a gente tem conexão, né? Uhum. Quando eu morava em Orlândia, eu comecei fazendo a faculdade de RH, mas eu não gostava. Mas por causa dessa faculdade, eu fui chamada para trabalhar dentro de uma corretora lá em Orlândia, né? Até hoje, a minha ex-patroa, ela é minha cliente hoje, né? Caraca. Aham. E eu sou muito grata a ela, por tudo que ela me ensinou. Ela me contratou porque no dia que era para fazer a entrevista, era um dia de chuva e eu fui a única que fui lá, né? Ela falou: "Olha, isso a gente não vê". E ela falou: o que que você não aceita de jeito nenhum no teu trabalho?". Eu falei: "Eu não aceito de jeito nenhum falta de respeito". Ela falou assim: "Então é por isso que eu vou te contratar, porque hoje é muito difícil da gente encontrar". Isso a gente falando de Há 17 17 anos anos atrás. atrás, Aham. né? E aí eu comecei como secretária normal, só que eu sempre gostei de venda, sempre gostei de me comunicar.
E eu lembro certinho, ó, o meu primeiro cliente de lá da corretora também era um Gol na época, eu fechei com uma cliente, por mais que eu era secretária. Dali a pouco ela me passou para cuidar também de seguro. E aí foi indo, até que já depois não dava mais, né? Uhum. Meu pai veio para Guaíra, mas eu me encontrei muito dentro dessa área. Quando ele veio para cá, para Guaíra, eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer? Curiosidade, o que que seu pai veio fazer aqui? Ele Ele tinha parente aqui? Não Ele tinha? tinha um primo aqui, e aí Orlândia tem um custo de vida muito alto, né? Uhum. Lá meu pai, ele trabalhava numa metalúrgica, trabalhou 22 anos numa metalúrgica e não tinha visão de crescimento Uhum. dentro da cidade, né? Era tudo muito caro, uma empresa, ela excelente a empresa, excelente mesmo. Só que ele já estava cansado de rodar turno, então ele veio para cá para Guaíra. Ele sempre foi pedreiro, também em contrapartida. E aí ele veio para cá para trabalhar de pedreiro, porque ele Uhum. conseguiria ganhar mais. Só que assim, chegou e não conhecia ninguém, porque ele só tinha um primo que morava numa fazenda, então ele não Entendi. conhecia ninguém. E aí eu vim também para cá junto com ele e dali eu comecei a minha jornada, né? Fiquei no impasse se eu fazia ou arquitetura ou a corretagem. Entendi. E aí a arquitetura ia demorar muito tempo. Falei, ah, eu não tenho todo esse tempo a perder na minha vida, não. 5 anos de faculdade, para depois eu ir formar uma carteira de cliente, para depois eu começar. Falei, não dá para mim, eu preciso de alguma coisa que seja mais prática, que Uhum. eu sou mais prática. E aí tá até hoje. Casei com o produto e tô aí até hoje. Lilian, mas e aí você vindo pra Guaíra nesse período ali, você começou 2 anos lá, beleza, entendi. Seu pai veio e você veio. Como que foi esse começo? Porque a pergunta-chave desse podcast é o quê? Qual que é o preço que você pagou para ter o sucesso que você tem hoje? E o sucesso que eu falo não é só de dinheiro. É sobre visibilidade, é sobre estrutura familiar, é sobre estrutura financeira, sim, também. Mas a gente, para entender o preço, para fazer a ponte entre o preço que você paga hoje, a gente tem que ir lá no teu passado. E então eu acredito que a gente tem que falar de 15 anos atrás. É, como que foi esse start? Porque assim, empreender não é fácil. A gente sabe e o podcast é sobre isso, É. sobre esse preço. Mas por quê? Qual que foi a tua essência lá atrás que você simplesmente acordou e falou, não, eu vou empreender? Ou começou sem saber que era empreender e descobriu isso depois? Como que foi essa história? Eu não comecei pensando assim, eu vou empreender, não era isso, né? Quando eu saí, eu fui fazer o curso de corretagem, né? E aí, com o meu acerto, eu paguei o meu primeiro semestre do curso. E pro segundo eu não tinha dinheiro, porque o meu pai, pedreiro, minha mãe, dona de casa. Só que aí tinha um projeto na Porto, chamava na época Incubadora, e eles selecionaram os melhores alunos, né, para participar desse projeto. E eu fui selecionada e eles bancaram metade do meu curso. Caraca. Então, aí eles mandaram a metade do curso do semestre É por isso que anterior. você só vende Porto hoje, então. Não, eu não Tô vendo só brincando. Porto. Não, eu não vendo só Porto, mas a Porto com certeza eu tenho uma afeição muito grande por ela, um carinho, uma gratidão. É que assim, são vários produtos e nem a própria Porto consegue atender todos os clientes, Uhum, né? Mas foi por causa disso que eu consegui concluir o meu curso. Então, sim, eu tô onde eu tô, porque houve quem acreditasse em mim lá atrás, né? uhum. E aí, por eu ter um bom desempenho, eles liberaram uma SUSEP, que é que chama, né? E eles me liberaram uma SUSEPinha para que eu pudesse começar a produzir enquanto eu ainda não tinha a minha. Então, Entendi. eu já comecei a produzir, eu precisava pagar as minhas coisas, então eu comecei a produzir, eu conversava com as pessoas e nunca cheguei numa pessoa para ofertar o produto. Sempre foi de forma reativa, conversa e a pessoa tem um interesse. Então, eu comecei sem saber que era empreendimento aquilo, que eu estava Você descobriu no empreendendo caminho, no então. caminho. Aham. E esse descobrir no caminho durou quanto tempo? Pra gente ter Ah, um não, foi bem marco. rápido. Foi bem rápido. Eu comecei sem saber, mas questão de 6 meses, um ano, eu já sabia que eu estava Você empreendendo. já sabia que era Já empreendedorismo sabia aquilo que ali. era empreendedorismo, que eu queria o meu. Tá. E de lá pra cá, então, a gente pegando, são 14 anos e meio, em média. O que que mudou? Com certeza, hoje eu tenho muito mais recurso que antes. Natural, é que bom, né? Então, com certeza, isso muda, isso tem um peso muito grande, né?
Isso ajuda muito. Mas o que que mudou é isso. Agora, o que não mudou é a essência. Tá, O que muda são os nossos resultados, mas a nossa essência, eu acredito que a gente nunca pode mudar ela, a não ser que seja para melhorar. Mas princípios nunca se negociam. certo. E aí eu quero te fazer a pergunta-chave para a gente começar de fato esse podcast hoje. Qual foi o preço desse crescimento? O que que você teve que abrir mão e fazer escolhas difíceis durante 14 anos e meio? O que para muita gente vai ser incômodo isso, mas conforto. Conforto? O que que é Conforto. conforto para Lilian? É, querer dormir a hora que eu quero, estar satisfeita com o que eu tenho. Isso é conforto. Eu não tenho ambição de crescer. Isso eu tô fazendo é o que eu tenho que fazer e tá tudo certo. Nunca querer se desafiar a crescer, nunca querer se desafiar a entregar mais, a entregar melhor, a buscar mais, até essa sede. E isso precisa sair do conforto. Então me custou muito meu conforto. Eu tinha que, para os meus clientes, eu tinha que ir a pé, era sol, era chuva, e eu não ia de qualquer jeito, não. Eu ia com o melhor do que eu tinha. Eu tava de salto, eu tava maquiada, eu tava indo nos meus clientes, era o melhor que eu tinha, eu tava entregando o meu melhor, deixando de lado o meu conforto. Então, era noites de sono estudando, era comendo livros, sem dúvida nenhuma, já nem sei quantos livros que eu já li na minha vida. É, então eu tive sim que deixar de lado o meu conforto para conseguir ter o crescimento. Em paralelo a isso, as renúncias, porque a gente precisa renunciar muitas coisas, Sim, né? sim. Então, a renúncia é o óbvio, mas o conforto é o que dói. E quando você fala de renúncia, a gente tem renúncia em várias esferas dentro da nossa vida. Qual que é que você fala assim que mais te incomodou em você falar não? Não, não posso agora, ou não, eu não vou. Eu vou falar Ou que não falou não, mas foi omissa. não, eu não vou falar que me incomoda renunciar. Uhum, Eu não tenho essa dificuldade. Porque eu tenho muito certo comigo o princípio. Então, é não, na minha cabeça é não e é não. uhum, Eu sei que dói, eu sei que isso, eu sei que aquilo, mas se eu tenho convicção daquilo, eu sei o que que vai me custar, qual vai ser a consequência se eu disser um sim de forma omissa, uhum. né? Um sim só para agradar, um sim só para não gerar um desconforto. Então, essa questão da renúncia para mim não é nenhum incômodo, nunca foi, Tá. entendeu? Mas eu acredito que nesse caminho, para você ser a empresária que você é hoje, você teve que abdicar. Não, aí o que dói é não ter condição. Aí eu Em que trabalho mais sentido? para conseguir ter. Igual, por exemplo, o que me doeu muito foi uma época que meu pai ficou doente e a gente não tinha recursos para custear a medicação dele, porque ele veio para cá para Guaíra, ele trabalhava de pedreiro e teve uma época que ele deu um problema na perna dele, eu acho que chama erisipela, não tenho certeza. E aí meu pai não podia trabalhar, era só eu que trabalhava na minha casa, e meu pai precisava de um medicamento que na época era muito caro, e ele tinha que tomar, era uma caixa por semana. Hoje é para, assim, glória a Deus, mas para mim é tranquilo. Uhum, Mas na época era muito difícil, então aquilo me doeu. Então, aquilo, assim, ó, eu saí de forma assim, loucamente, indo atrás de cliente, prospectando e fazendo e aquilo, porque tinha uma outra coisa que aquilo estava me custando. Então, eu renunciei tudo que eu tinha. Então, eu renunciei, por exemplo, se é bobeira, gente, mas para mulher isso é sério. Pelo menos pra mim, né? Você renunciar uma roupa que você quer comprar, uma bolsa que você quer comprar, uma maquiagem. Então, para mim me doeu, mas o que mais me doeu foi não dar uma boa condição para minha família. Eu não uhum, consegui ajudar ele. Consegui sim, porque eu corri muito mais atrás. Na época a gente conseguiu, glória a Deus, porque também é Deus que dá a capacidade para nós. Mas essa foi a parte que mais me doeu e que eu falei assim, não dá para ficar do jeito que tá. Eu preciso de mais. tá. Esse eu vejo que é o peso do teu crescimento na tua esfera pessoal. Só que além disso, existe esse peso na esfera familiar e também na esfera profissional.
Porque você tem que fazer escolhas que te levaram até onde você está hoje. E quando a gente fala de família, o que é família para a Lilian hoje? E o que foi família há 17 anos atrás? Para mim, família é o que é hoje. Eu tenho meu marido, meu filho, então é minha família. Tenho meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minhas afilhadas, né? Isso para minha família. Então, para mim, a minha família é meu motivo. Sim. Então, eu trabalho por causa deles. Eu busco as coisas para eu ser suporte deles. Hum. Então, eu me cobro muito porque por trás de mim tem todos eles. Então, eu não posso me dar o luxo de ficar errando. E qual que é o peso que você paga por isso? O peso que você carrega por isso, na verdade. É grande, viu? É muito grande, porque eu me cobro todo o tempo. Eu sou o tipo de pessoa, por mais que é lógico que eu descanso na presença de Deus, então se eu não tivesse Deus, com certeza eu já tinha surtado, enlouquecido. Então, coisa que para mim é inegociável, é o meu tempo com Deus e ali é onde é o meu descanso. Sim. Então, eu só não surto porque eu tenho Deus que me sustenta. Mas eu acordo, eu trabalho dia e noite, todo dia, eu não consigo pegar uma tarde de domingo para dormir 2 horinhas. Não consigo. Então é uma cobrança interna muito grande. De que eu não posso ficar sem produzir, eu não posso ficar sem aprender, eu não posso ficar sem fazer alguma coisa que tenha valor, eu não posso pegar e desperdiçar o meu tempo, eu não posso pegar e brincar de preguicinha. Ter tempo de descanso. Não, o meu descanso eu tenho, é com Deus. Sim. O meu descanso é esse, e é inegociável. Isso Uhum. pra mim. Só que aí a gente começa a entrar num nivelamento. Quando algo começa a crescer muito, você abdica de outras partes da tua vida. E aí, querendo ou não, a gente sabe que tem a esfera da saúde. Uhum. Como que você lidar com isso? Chegou a parte que eu abdico, porque eu precisava, sério, é, pegar gosto em atividade física, Não, porque não só atividade física, eu não tô falando só do físico em si, mas o intelectual e o mental. Porque você carregar isso, eu te falo também porque eu carrego esse peso. Eu carrego a minha família nas costas. E a gente carregar isso é um preço muito alto, porque se você fica doente hoje, o amanhã se torna incerto. é, Então, se você não tem uma estrutura que rode sem você, que te dê esse fôlego, isso. a tua responsabilidade eu sinto que ela é muito mais pesada. Uhum. E aí, como que você lidar com isso hoje? Porque a gente vê que você é muito a cara do teu negócio. Qual que é essa responsabilidade? Como que você lidar com ela no dia a dia? Mesmo você doente, mesmo você não conseguindo, como que é lidar com isso? Saber que tem tantas pessoas, tudo bem que você se respalda na tua fé, acho isso ótimo, acho isso lindo, mas fato é que isso tem um preço para o corpo humano. Como que você lidar com esse preço? Como que É, você paga esse preço? Porque a conta chega. com certeza. Eu Primeiro que eu faço o que tem que ser feito. Então, eu tento não negociar, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, não tem desculpa, tenho que fazer. O que eu agora, é igual, por exemplo, na etapa que eu tô agora, na fase que eu estou agora, é o quê? Capacitar outros para que não fique somente sobre mim o peso, porque chega uma hora a gente não consegue sozinho. Sim. Então, o que eu faço e que isso eu acho que é a parte mais desafiadora, que são as pessoas, Que a gente vai falar disso já. que é entrar com capacitação, entendeu? Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço, nem todo mundo quer crescer. Uhum. Todo mundo quer, mas de forma fácil, né? Então, para eu aliviar esse peso em mim, eu estou seguindo para esse caminho de capacitar pessoas que estão ao meu lado para elas conseguirem ser suporte para mim e também sustentar a operação, né? Sim. Então, porque vai chegar uma hora que a conta vai bater. E eu estou caminhando para que, na hora que a conta bate, eu já estou com tudo preparado. Sim. Então, é, é tomar a decisão agora que eu sei que vai impactar ali na frente. Então, é decisão que não é fácil agora,
Mas antes eu tomar essa decisão e não me estrepar ali na frente e não virar um risco para minha operação ali na frente e automaticamente não virar um risco para mim. Então, eu acho que a dificuldade é essa. Tá, mas aí a gente tem que entrar num ponto D. O porquê que você acredita que você teve sucesso até hoje? Porque Qual que além da qual que semeadura, foi a receita para o sucesso de hoje? persistência. Persistência. E isso você atribui a uma característica tua ou as ocasiões que a vida te obrigaram a ser Não, persistente? de jeito nenhum, que a gente não é, eu acredito que nós não somos produtos do universo, de jeito Uhum, nenhum. A gente é responsável pelas nossas atitudes e pelas nossas consequências. Então, não é que seja alguma coisa que era minha, eu desenvolvi isso em mim. Eu era uma pessoa totalmente insegura, eu era uma pessoa sem estabilidade financeira, eu era uma pessoa que era totalmente dependente, né? uhum, Então, quando eu comecei faculdade e aí eu fui crescendo, eu fui querendo mais coisas. Então, eu precisei desenvolver isso em mim. Então, o meu perfil mudou, eu mudei, né? Os meus princípios permanecem os mesmos, uhum. mas crescer exige mudança, não tem como. Então, não posso falar que era alguma coisa que, ai, sempre foi isso da Lilian, não, que não foi, eu não era essa pessoa. E também não posso falar que eu sou produto do que me cerca, de jeito nenhum. Você se Porque tornou isso. é, eu Tá. busquei, eu procurei, eu quis isso. Se aprimorou para chegar nisso. Isso. E quero muito mais. E vou chegar. Se Deus quiser. Amém. Mas pegando isso, a gente entende que tiveram os incentivos externos para o teu sucesso. A tua persistência é mérito teu. Mas hoje, a visibilidade que a Lilian tem, o alcance que ela tem, a gente vê que você ganhou vários prêmios da Porto, você frequenta o G4 como eu também frequento. Como que, qual que foi a receita externa, o incentivo externo que te trouxe para onde você está hoje? Meus clientes. Seus clientes. A qualidade que você entregava para eles. Isso. E aí eu vou entrar no ponto que eu quero agora. Como que você vai delegar isso? Aí é o desafio. Entende? Esse é o Porque desafio. hoje a gente sabe que um negócio para ele entrar em expansão precisa de pessoas. Uhum. Há quanto tempo você busca pessoas? Ai, que eu busco pessoas já tem uns 5 anos. 5 anos. 5 anos. Quantas você encontrou em 5 anos? Em 5 anos que eu encontrei, posso dizer três. 3. Pessoas que são fiéis e que gostam do que fazem. E não negociam. E como que você acredita que vai conseguir resolver essa soma? Como que eu acredito que isso vai se resolver? Eu tenho uma fé inabalável. Primeiro ponto. Então, se eu tenho fé que Deus me deu isso, eu sei que se eu trabalhar de forma honesta, se eu trabalhar com amor, Deus ele vai abrir os caminhos. Então, é isso me basta. E aí eu faço o meu papel, que então qual é? Continuar na busca. Continuar na busca. Na hora certa, no tempo certo, Deus vai mandar. Tudo bem, concordo, mas ainda tem uma incógnita. Qual? A conta não fecha. É loucura, fé. A conta não fecha, porque você ainda precisa de pessoas. Sim. E como empresária, como que você mantém essa não calma, mas vou dizer plenitude, a ponto de, não, tá tudo bem, uma hora vai dar certo. Porque eu como empresário, eu tenho um anseio do crescimento. Eu, Eu f- também. eu falo, não deu certo, vamos de novo. Não deu certo, Uhum. vamos de novo. Não deu certo, vamos de novo. Até dar certo. Não, eu também sou assim. Só que como que você consegue ter essa calma com base na tua fé? Por causa da estabilidade que Deus me dá. Fale mais sobre isso, porque agora eu fiquei curioso, de verdade. Estou precisando de. É, na verdade, a palavra ela fala que a humanidade ela anseia pelo amor de Deus, né? A criação geme à espera desse amor. Então, para encontrar essa plenitude é só em Jesus. É só em Jesus. Então, esse é o motivo de não surtar e de
Gente, eu não vou falar que nunca, de jeito nenhum, porque nós somos seres humanos. Mas na constância é o Senhor. Então, o que traz essa segurança é ter essa fé inabalável, né? A palavra ela fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. A convicção de fatos que não aconteceram ainda. Então, é um exemplo. Eu sei que vai chegar uma pessoa que Deus vai preparar para eu conseguir capacitar ela para ela entregar melhor resultado. E a hora que essa pessoa chegar, ela também vai precisar ser lapidada, igual eu fui. Tá, mas aí como que você lidar com o conflito de princípios? Porque você faz isso com base em um princípio Isso. teu. Só que a gente não consegue controlar o princípio do outro. Ah, mas dentro da minha empresa são as minhas regras. Tudo bem, mas princípios são mutáveis. Com certeza. Mas uma pessoa que ela não se identifica com aquela metodologia, com aqueles princípios daquela empresa, automaticamente ela vai sair. Tudo com base na fé. Tudo com base. E tem dado certo. Tudo com base na fé. Porque se uma pessoa ela tá num ambiente que ela sabe que ela não pode ficar reclamando e ela é uma pessoa que ela reclama, ou ela muda ou ela não vai se enquadrar ali. Se uma pessoa ela vê que para ela ter resultado ela vai precisar se esforçar, ou ela tem resultado ou ela vai sair dali. Se uma pessoa ela sabe que o lugar que ela tá, ela não pode ficar difamando, por mais que ali na frente ela não vai difamar e ali atrás talvez ela difame, vai chegar uma hora que não vai bater e ela vai sair. Não tem como. Não tem como. A gente Interessante. não consegue estar num lugar onde não há concordância. Uma hora conflito. Uma hora conflita. Uma hora conflita. O importante é que, enquanto está no meu ambiente, é as minhas regras. Uhum. Goste ou não, é as minhas regras. Na tua casa é você que manda, você e sua esposa. Você concorda? Sim. Ninguém pode chegar Mais na minha tua esposa casa, do que com eu. certeza, porque é a mulher que edifica o lar, Sim, né? Mas ninguém vai chegar na tua casa, abrir a geladeira e falando que o piso da tua casa não tá bonito. sim, É a tua casa, foi você que construiu. Então lá é o teu gosto, é o teu jeito, é as tuas regras. sim. Você concorda? Então a mesma Concordo. coisa é no nosso local de trabalho. E o meu princípio qual é? O que é errado não é para nós, porque o que é errado não é para mim. Uhum. Então, se eu não gosto de reclamação, porque eu sei que é clamar repetidamente aquilo, e eu vou reclamar alguma coisa que não é benéfica, eu tô trazendo para o meu ambiente, então eu não quero, entendeu? Então, automaticamente as pessoas, se elas não se enquadram, elas saem. Chega uma hora que não bate mais. Ok. Tá sendo um ensinamento pra mim. Não vou negar, mas eu quero saber uma coisa. Como que você lidar, então, com a frustração? Por quê? Como empresário, você tem o olhar técnico e tático do teu negócio. Você planeja o teu crescimento. Um Uhum, exemplo, planejamento de 2026 você tem pronto. uhum, Você sabe quanto você quer crescer. Você sabe quantas pessoas você tem que contratar. Você sabe o passo a passo para uhum, fazer. Só que se a gente pega a fé, que é algo imensurável, não uhum, palpável, uhum, e liga ela diretamente às pessoas que vão aparecer para te agregar no teu negócio e fazer o teu negócio prosperar. E se isso não acontece? eu continuo No trabalhando. momento em que você planejou o que deveria acontecer, Continuo trabalhando. e a tua frustração? Como que você lidar com isso? Porque não é possível que você não fica frustrado. Não, Como? eu fico mais frustrada com aqueles que estão ali dentro e tomam atitudes que é como se fosse um chute nas costas, do que com aquele que nem veio, entendeu? Sim. Porque eu não quero crescer por ego. Eu quero crescer para ter um legado. Eu não quero crescer porque eu quero crescer. Não é isso. Uhum. Não é só porque eu quero crescer. Não, não é isso. Eu quero crescer com a estrutura. E eu sei que o crescimento, ele não é de uma hora para outra. Então, tudo tem um tempo. Eu demorei 34 anos para eu conseguir chegar no estado que eu tô agora. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual que é o teu legado?
Meu legado, eu acredito que o que eu mais quero deixar como legado é nunca negociar princípios. Ser um homem ou uma mulher de uma única palavra. Não, não é para mim, então não é para mim. Não, eu não faço. Custe o que custar. Ser reconhecida como uma mulher que antes de ser a Lília, antes de ser empresária, antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser qualquer coisa, temente a Deus. Então eu prefiro agradar o meu Deus do que agradar homens. Então eu quero deixar esse legado porque é o que eu acredito e que eu tenho como base principal na minha vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as outras coisas é ele que acrescenta. É assim. Como se fossem consequências. São São consequências. consequências. São consequências. É lógico que de forma como semeadura, eu vou plantar. Eu tenho plantado, eu continuo plantando e a gente planta a nossa vida inteira. E colhe também a nossa vida inteira. Não tem Uhum. como. Então eu vou precisar continuar. Não apareceu ainda, eu continuo trabalhando, dando o meu melhor para os meus clientes, dando o melhor para minha equipe, dando o melhor para minha família. Na hora que for a hora, vai aparecer a pessoa. Continuo fazendo a minha parte, buscando. Eu acredito que é a dor de todo empresário encontrar boas pessoas para se trabalhar. Nem me fala. E não por, e olha só, que louco, não por capacidade de desenvolver um trabalho, mas por conduta. Porque não é um princípio que se falta nas empresas, mas é um princípio que tem se faltado nas pessoas. Não sou eu que vou mudar isso. E no teu negócio você entende que isso seria o filtro de entrada ou saída. Com certeza, isso é filtro de entrada e é filtro de saída. Quando uma pessoa ela não está enquadrando mais na empresa, é comportamento. Porque eu vou tentando quando é questão didática, eu vou tentando o máximo. O máximo. Uhum. Até hoje eu tive uma única dispensa. Por causa de condição de desenvolver o trabalho. Uma única. Todas as outras foram por comportamento. Lilian, então, até agora a gente falou de princípios. E o peso desse crescimento, ele não é só a gente entender o que é certo ou errado em determinados momentos, mas é a gente também aplicar o conhecimento da maneira correta e depositar a energia na direção certa. Uhum. Como que você soube que você tinha que pegar essa linha e depositar a tua energia nela? E o que te auxiliou nesse caminho? Lembra que eu falei que a gente casa com o nosso trabalho, né? Sim. Com o nosso produto? Eu, eu sempre trabalhei com seguro e eu sou uma pessoa que eu sou estável, eu sou uma pessoa muito segura, né? É, e aí, automaticamente, eu vi que eu precisava crescer e que eu precisava, para crescer, me planejar, Uhum. né? Então, quando entrou dentro que é a área que eu tô agora, né? Que é uma das áreas que a minha empresa trabalha, que é a alavancagem patrimonial e a financeira, ela casa diretamente com isso, com essa minha entrada e com essa minha perspectiva de vida, que é o próprio planejamento. Uhum. A gente não é acasos. Lembra que eu não acredito que nós somos produto das Uhum. coisas. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que se a gente plantar, a gente vai colher. Então, sem um planejamento, eu vou ter qualquer colheita. E eu não quero qualquer colheita. Então, eu entro fazendo o quê? Me dedicando. Para quê? O que que é isso, me dedicar? Eu preciso primeiro investir e investir em mim. Então, investir em conhecimento, investir em delegar, em entregar mais. Eu preciso disso. Então, eu entro de cabeça e eu amo estudar. Eu sou uma pessoa que eu estudo todos os dias, Uhum. né? Então, a gente casou com isso justamente por causa disso. Eu não acredito que a gente vai conseguir sustentar uma mansão se eu não tiver uma base sólida. E para mim, a base sólida é estudo. Mas aí eu vou fazer um conflito. A partir do momento que você fala em planejamento, você calcula resultados.
Uhum. Como que entra a tua fé nesse momento? Se eu falar uma coisa, eu vou dar um testemunho aqui. Eu, para mim não é qualquer resultado, eu tenho os meus objetivos, né? Eu não é qualquer coisa, eu tenho objetivos e objetivos claros, né? Em agosto foi a época mais desafiadora para mim, eu posso dizer até profissionalmente, porque eu Uhum, fiquei sem minha equipe inteira. Eu fiquei uhum, sozinha em uma operação com mais de 3.000 clientes para atender em um único mês em plena campanha de consórcio, que é o mês que mais estoura. Eu tinha apenas o meu financeiro ali comigo, né? Só que antes disso, no projeto de Deus, ele já sabia de tudo isso. uhum. Eu já tinha vendido os meus primeiros 1 milhão, 2 milhões no mês. Dali a pouco eu vendi 5, 7, né? O meu maior marco tinha sido 7,6 milhões em um mês. E eu Caramba. entrei em agosto e no meio de julho, antes de tudo acontecer, eu já tinha feito orações, eu já estava em um propósito há mais de um ano com Deus. No meio de julho eu falei, Senhor, eu quero 15 milhões. Mas eu vou entrar num propósito com o Senhor e eu não vou negociar o meu propósito com o Senhor. E eu não sabia nada e eu coloquei que eu ia todos os dias acordar 4 horas da manhã para ficar o meu tempo com Deus até 7 horas da manhã. Uhum, E aí, no final de julho, aconteceu tudo o que aconteceu. Eu entrei em agosto e eu falei, Senhor, não é eu sei que eu tô com o Senhor. E já que o Senhor está comigo, eu sei que eu posso todas as coisas, que é o Senhor que vai abrir caminho para mim. uhum. E isso foi indo. E renovação, e cliente, e campanha, e isso, e aquilo outro, e trabalhando sábado, domingo, de plantão, e aquele rolê, e tava só eu e meu financeiro, e cliente presencial, e cliente online de todo lugar do país. Na hora que chegou o último dia, eu tinha vendido 15 milhões e 300 mil Uau. reais em agosto para Deus me mostrar que eu não preciso de outros, eu preciso dele. E Uhum, é ele que manda. E é ele que dá capacidade. Na palavra fala: lembra-te do Senhor, porque é ele que te dá capacidade para gerar riqueza. sim. Então, o meu maior marco, eu não dependi de ninguém. Eu dependi única e exclusivamente do meu Deus. Então, eu vendi em um único mês 15 milhões, fazendo o quê? Colocando em primeiro lugar o reino. Em primeiro lugar, o meu Senhor, o meu propósito com o meu Senhor e trabalhando. E trabalhando. Trabalhei loucamente. Trabalhei loucamente. E teve um custo. E teve um custo. Teve um custo. Porque eu também, eu acho que eu não posso, não sei nem contar quantas horas eu dormi nesse mês. Porque eu acho que o dia que eu dormi mais tempo foi 4 horas em um dia, Que isso? em agosto. Aham. Pegando como gancho essa ocorrência, esse relato teu, você estava disposta a pagar esse preço? Uhum. Com, tu, com base na tua fé, nas tuas crenças, nos teus princípios, ainda assim existiu um peso profissional que Uhum. foi pago. Uhum. E você falou, ok, tudo bem, eu vou pagar esse preço. Uhum. Como que você entende que conseguiria transferir isso para as novas gerações? Porque assim, é algo que eu acho que a gente compactua, é até um termo um pouco banal que eu vou usar, mas na moleza geracional atual. Como que você lidar com isso, tendo essa garra e entrando nesse conflito de gerações? Eu acho que nada fala mais alto do que exemplo. Porque ninguém pode falar pra mim que não dá. Uhum. Ninguém tem cunhão pra chegar pra mim pra falar que não teve tempo. Ninguém pode falar pra mim que não consegue. Ninguém. Então, por quê? Porque eu faço. Se eu faço, outros podem fazer. Tudo bem que o exemplo arrasta e eu sou fanzaço disso, porque eu sigo essa metodologia também. Mas ainda assim, mesmo com exemplos, a gente sabe casos práticos que não acontecem. É. A gente tem que ser agentes impulsionadores de pessoas. Eu sempre gosto de falar que eu quero que as minhas empresas sejam meios de transformação de Isso. vidas. E levou muito tempo para eu conseguir entender isso.
Uhum. né? Só que aí surge muita frustração nesse ponto. E eu queria saber como que você absorve isso no seguinte ponto, porque você fala muito da parte religiosa. E é um pilar que eu vejo fortíssimo na tua estrutura. Como que você utiliza disso para transformar essas vidas que você se dispõe a transformar? Porque você não está ali só para capacitar elas. Você não está ali só para usufruir da mão de obra delas. Só que como que você lidar no seguinte ponto? É até um pouco chulo que eu vou falar, mas você está empurrando e a pessoa está brecando. Você quer desenvolver a pessoa, mas a pessoa não quer ser desenvolvida. Mas ainda assim ela está dentro dos teus princípios. Como que é lidar com isso? Porque, querendo ou não, isso impacta no teu crescimento Com certeza, e no resultado, e não no só no resultado. crescimento, no resultado também. É assim, primeiro que a gente tem que ser bênção na vida das pessoas, né? Então, a pessoa que ela, se eu tenho comigo, se uma pessoa ela chega até mim, eu não posso deixar ela ir de mão abanando. Eu tenho que contribuir pelo menos para alguma coisa na vida daquela pessoa. Seja uma conversa, seja um abraço, seja um sorriso, qualquer coisa. Agora, a pessoa que entra comigo dentro da missão, eu tenho que entregar muito mais para ela. E por mais que às vezes as pessoas elas vão barrando, porque até nós mesmos a gente barra o nosso próprio crescimento muitas vezes, que a gente se auto-sabota em algumas Sim. áreas, né? Mas entender que cada um tem um tempo. Mas o que? Ter boas consequências. Porque eu sei que se eu não fizer, quais as consequências eu vou sofrer. Então, conseguir aplicar consequências. Porque aí a pessoa, ou ela tá barrando, ela tá barrando, ela tá barrando. Teve consequência, na próxima vez que ela tentar barrar de novo, ela vai entender. Uhum. Aí ela vai começar a pensar, não é melhor. Eu tenho relatos dentro do escritório da minha equipe falando, quando você colocou a consequência, mudou para mim, porque eu fui obrigada a romper. Então, colocar consequências é muito bom a gente colocar consequência e colocar os limites, porque nós temos isso. Sim. E muitas vezes o que a gente quer é o quê? Eu acho que eu pelo menos entro muito nesse looping. Eu acho que eu sofri tanto antes que eu não quero que elas fiquem sofrendo. A minha Uhum. equipe sofra, eu não quero isso. Só que se não aplicar consequência, não vai aprender, é igual a criança. Se ela não começar para andar, ela cair um pouquinho, ela não vai saber equilibrar. Então você acredita que elas conseguem aprender mais rápido com a dor, não com o amor. Aquela, não sei se eu tô feliz com isso, de ter soltado isso agora. Entreguei o ouro da minha equipe. Entregou o ouro da tua equipe. Que eu tento Você guardar as 7 chaves, que a minha equipe é meu amorzinho. acredita então que a dor ensina mais do que o amor? Muitas vezes. Por quê? Porque é a lei da vida. Mas a lei Já da viu vida não é aquele semear o ditado? amor e não Com a dor? certeza, mas não necessariamente que todo mundo aprende no amor. Entendi. Não já viu aquele ditado? Se não vai no amor, vai na dor? É desse jeito. Já dizia minha mãe. Já dizia sua mãe, entendeu? É desse jeito. Sim. É na consequência. O caso é que, às vezes, eu mesma faço isso. Eu tento, ó, guardar a minha equipe, proteger ela, porque eu quero entregar o melhor para elas, né? E eu quero Uhum. que elas aprendam no amor. Pegando isso como premissa da questão do desenvolvimento humano, como que você se cobra hoje no ponto de você tem família, é casada, Paulo Júnior, Levizeira. Existe o preço familiar que você paga por isso. Você tem que abdicar de muito tempo com a tua família. E você como mãe, porque aí eu quero entrar em dois pontos Aí você aqui. chegou na dor. Eu quero entrar em dois pontos. Sexo feminino e mãe. Uhum. Se a gente pegar historicamente falando, o sexo feminino ele sempre teve uma dificuldade de crescimento empresarial. Fato. Tô falando história, tá? Não é opinião pública. Uhum. Como que você rompeu essa crença? E como que a tua família, o teu marido, o teu filho, entende isso hoje? Porque você tem que deixar de ter tempo pro teu lar, porque você não consegue ser duas. Uhum. E você ainda tem que se preocupar, entre aspas, com esse limite social, que aos poucos ele vai sumindo. Graças a Deus, que eu também acho muito errado. Mas ainda assim ele é É um existente. tabu ainda. É um tabu ainda.
Como que você lidar com isso? Nos dois pontos. Enfrentando. O tabu, eu lido enfrentando. Não tem como. Eu não fico com desculpas. Ai, porque não é pra mim. Se culpa por levar o filho pra sair junto, se culpa por não levar o filho pra sair junto, se culpa por sair sozinha, por não sair, se culpa por ir viajar, por não ir, tudo. Não tem uma decisão de mãe que mãe toma sem se culpar, a não ser aquilo que é igual pra mim. Eu nunca me culpo de levar meu filho pra igreja. Uhum. De jeito nenhum. Vai pra igreja. Vai e vai. Tá com sono? Vamos. Dorme no caminho. Uhum. Mas inegociável. São Inegociável. Tem valores coisas que inegociáveis. são inegociáveis, né? Então, assim, eu, esse ano eu decidi que, como me custou muito no ano passado, só Deus sabia quando eu ia viajar, o tanto que eu chorava, porque eu tava indo dormir sem meu filho. Mas no outro dia eu tava lá, trabalhando e ninguém via isso, ninguém quer pagar esse preço. Já teve vezes de chamar colaborador, vamos? Ah, não, não posso deixar meu filho. Tudo bem, mas aí quer os mesmos resultados que você, entendeu? Existe renúncia no crescimento, né? E só cresce quem está disposto, né? Então, mas não é nem só crescer, né? É crescer e sustentar. É. Não é só crescer, é E eu crescer acredito e que sustentar. o sustentar ele é mais difícil do que o E crescer. mais importante, É muito mais difícil. por isso ter um bom planejamento. E se fosse para a Lilian resumir hoje todas as esferas que a gente falou até agora, o que te custou mais caro? O que mais que você olha assim que doeu, por mais que tenha valido a pena? O que foi que lá dentro, para você mesmo, você fala assim: poxa, isso aqui dói. As traições. Traições. As traições. As traições dói. Você deixa a pessoa aí, Uhum. entendeu? Pessoas que você tem no seu caminho, que você se entrega, que você faz o teu melhor e que você leva a traição, entendeu? Isso é o que mais dói. E a gente precisa, não tem como, né? Não, quando a gente lida num crescimento, vai lidar com diversas situações na vida. Mas o que mais dói são as traições. Mas bola pra frente, É. sempre. Pegando a parte da traição, eu quero voltar um pouquinho da questão E do. são traições que eu falo assim, gente, eu não tô falando traição também de homem e mulher, nada Não, disso, não, é. né? É traição de entregas que a gente tem mesmo, né? A gente se entrega, a gente confia e tudo, e a gente lida com vários tipos de pessoas, né? Então, tem pessoas que o que fala mais alto são outros princípios, então isso é Seria o o filtro sendo aplicado, exato, que o a gente falou filtro lá no sendo começo. aplicado, isso. Mas ainda assim te traz a Glória a frustração. Deus. E ainda assim, que bom que acontece. Porque talvez você não teria o crescimento que tem É, hoje se tivesse antes doer permanecido. agora do que doer uma vida inteira, Faz sentido. entendeu? E por fim, Lilian, eu queria que você trouxesse um pouco da tua técnica patrimonial. Como que foi esse desenvolvimento? Porque você começou do absoluto zero. Uhum, E hoje você tem um patrimônio consolidado, uma empresa consolidada. E eu acredito que você desenvolveu isso com base no que você fez para você. uhum. Se fosse para quem está assistindo a gente, para quem está vendo, entender um pouco do que é esse planejamento e qual que é a importância dele. Como último ensinamento aqui dessa conversa nossa, Uhum. o que que você considera mais importante para passar para eles? Começar E começar como? com o que tem. Abstrato. Abstrato, mas real. Comece com o que tem. O que eu tenho de melhor para entregar agora, sem negociar. Eu vou entregar, eu não tenho dinheiro. Se às vezes a gente for falar na esfera financeira, eu não tenho dinheiro. Como que eu começo? Estudando. Comece estudando, comece plantando agora coisas certas, comece não negociando princípios, comece no que é de fato importante, comece buscando na fonte. Primeiro ponto, comece, sem negociar mais, sem se auto-sabotar, sem pegar e ficar com desculpas. Comece.
Para quem já tem dinheiro, comece pelo menos com pouco. Mas comece. Comece com uma reserva financeira, comece com uma estruturação, porque ali na frente o crescimento ele vai cobrar. E não é só crescer profissionalmente, na vida a gente cresce. Se a gente tem 15 anos e a gente tem um resultado, a gente é uma coisa. Por exemplo, se eu tenho 15 anos e eu não tenho nenhuma casa, é um resultado, tá normal, tá dentro do esperado. Mas se eu tenho 40 anos e não tenho nenhuma casa, opa, já é diferente. Sim. E se eu tenho 60 anos e eu não tenho nada ainda para deixar para minha família? Opa, o peso é maior ainda. Então comece, comece. Porque 5 anos pode parecer muito tempo, mas 5 anos pode mudar a vida de uma pessoa. Se ela só entra dentro de um planejamento, pensando com um pouco. Hoje, ontem eu até postei uma story, o cliente falou, dá para contratar 100 mil com R$ 340? Dá. As pessoas, elas não têm guardado, muitas pessoas, guardado 5, 10 mil reais. Caramba. Não tem. Não tem. Trabalha, tem faturamento, mas não tem guardado. Porque não tem educação financeira. E precisa exigir disso. Porque ali na frente vai fazer diferença. Agora você pensa, eu não tenho guardado em um ano 10 mil reais. Não tenho. Ou se eu tenho, eu vou usar para qualquer emergência que eu precisar, já vai tirar daquilo ali. Mas eu não criei estruturação para o meu futuro. Se eu pego e entro, um exemplo, desse dinheiro que eu guardo, se eu coloco dentro de uma estratégia de alavancagem para patrimônios, daqui 5 anos eu vou conseguir começar a gerar uma receita para mim. Uhum. Essa receita vai ser uma receita líquida, que eu consigo ir reaplicando ela e aí então criando o que a gente fala da alavancagem. Sim. Entendeu? Eu acho que pegando isso e toda a nossa conversa aqui, todo mundo quer resultado rápido e fácil. Olha a tua história, 17 anos. O pessoal quer um retorno imediatista, sem qualquer tipo de planejamento e, pior ainda, não está disposto a pagar o preço. Infelizmente. Seja em qualquer esfera que for da vida. Infelizmente. Lilian, muito obrigado. A gente encerra por aqui hoje. Foi Eu muito que bom esse agradeço. bate-papo, tá? De coração, episódio 00 encerrado. Ai, obrigada.